Bom, meio-dia mais 34 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 9ª reunião ordinária. E os vereadores aprovaram, em análise inicial, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a Prefeitura a contratar um empréstimo de 150 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal via Finasa, que é o financiamento à infraestrutura e saneamento. De acordo com a proposta, os valores adquiridos serão utilizados para executar obras de infraestrutura, drenagem e pavimentação em diversos bairros de Campinas. Para que a gente consiga um aporte financeiro para obras de infraestrutura, macrodrenagem, pavimentação em bairros que, por exemplo, Jardim Itaguaçu, Solar de Campinas, que são bairros que há muito tempo necessitam dessas obras, né? Para que a gente tenha aí um pavimento, para que a gente tenha uma drenagem e para que a gente tenha também toda a estrutura para recebimento dessa pavimentação. Paulo Haddad ainda acrescenta que as obras nas quais serão utilizados os valores do empréstimo integram uma série de ações do Programa de Ativação Econômica e Social do município e que será com uma das entidades que tem o menor juros do mercado. É importante salientar que a Caixa Econômica Federal ela é a que apresenta o menor juro, então é um empréstimo tido, né, aí no mercado, entre as entidades, entre os bancos que fornecem essa linha de crédito, com o menor valor. Lembrando que, aprovada em primeira análise, a proposta ainda precisa ser aprovada em segunda votação, antes de seguir para a sanção do prefeito, de modo a se tornar lei municipal. Para você conferir a reunião ordinária completa com todas as discussões e votações, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e encontra a 9ª reunião ordinária e, claro, toda a nossa programação. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque presidida pelo vereador Jorge Schneider, a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade promoveu 4 audiências públicas na manhã de ontem. Foram debatidos série de projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Na última quarta-feira, a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Jorge Schneider, realizou a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª audiência pública no plenário da Casa Legislativa. As 4 audiências foram em sequência, onde foram debatidos uma série de projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Na 7ª audiência pública foi discutido sobre o projeto de lei complementar número 99 de 2023, que altera a lei número 13.351 de 2008, que criou a Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas e o procedimento administrativo disciplinar da GM. A reunião contou com a participação do secretário municipal de Segurança Pública, Cristiano Bige, e também com o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Campinas, Marcos Ceará. De forma bem objetiva, presidente, esse projeto ele visa reabilitar aqueles guardas municipais que foram punidos com a pena de multa, de repreensão, de suspensão e de advertência, de forma que, assim como no processo penal, ele tenha a possibilidade de excluir uma única vez dos seus assentos funcionais esse registro decorrido o lapso temporal estabelecido neste projeto de lei. Então, com isso, a gente reabilita o guarda, porque mais do que punir, a gente precisa corrigir as nossas ações. Na 8ª audiência pública, a comissão recebeu a secretária de Assistência Social, Vandecleia Moro, e a Clébia Alves, secretária adjunta da secretaria.
Membro da comissão, o vereador Zé Carlos também participou do evento. No encontro, foi debatido sobre a reestruturação organizacional da pasta, que agora passa a se chamar Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. O PLC 115 fala da reestruturação da Secretaria de Assistência. É algo que já vem sendo discutido há pouco tempo, desde 1999, para você ter uma ideia. Em sequência, na 9ª audiência pública, o foco foi o projeto de lei complementar número 117 de 2023, que propõe a criação de 10 cargos públicos para economista na Prefeitura. A audiência contou com a presença do secretário municipal de Finanças, Aurílio Caiado, e também com o Leandro Romanini, representante da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. O projeto de lei é um projeto de lei muito simples, presidente. Ele simplesmente amplia o quadro de economistas. Como o senhor sabe, a exigência é cada vez maior de cálculos de números. Os contratos, todos os contratos exigem que tenha um cálculo na hora de fazer o reajuste, na hora de fazer algum aditivo, você tem que ter um parecer de um economista, e hoje o número de economistas, pelo tamanho da prefeitura, pelo crescimento da cidade, o número de economistas que tem nos cargos, hoje nós temos 18 vagas, 15 das quais já estão preenchidas, e muitas secretarias, inclusive a Secretaria de Finanças, precisa ter mais economistas no apoio técnico e não tem no quadro. Por fim, na 10ª audiência pública e última do dia, o tema abordado pela Comissão de Constituição e Legalidade foi o projeto de lei complementar número 116 de 2023. Participou desse encontro Henrique Lerena, presidente da CETEC, e também o procurador da CETEC, Breno Leal. A ementa do projeto, presidente, é autoexplicativa de todo o projeto. Ele extingue 8 cargos de assessoramento e cria 8 cargos. Qual era o problema da lei anterior? Que a lei anterior não tinha as atribuições dos assessores. Em relação aí, o que nós fizemos dentro do projeto de lei? Pegamos as atribuições que cada assessor faz e a gente descreveu no projeto da lei. Isso, inclusive, está sendo objeto de uma ação civil pública em relação a esses cargos, e por isso que dá necessidade de regulamentar esses cargos. Ao final das 4 audiências públicas, o vereador Jorge Schneider, presidente da comissão, destacou a importância de cada assunto discutido ao longo das audiências. Existe a necessidade de nós olharmos que cada guarda municipal é um ser humano e ele está passivo de algum ato, algum erro pontual, e que mancha o seu prontuário se acaso aquele erro pontual não houver a possibilidade de uma correção. Então essa lei vai permitir que a pessoa passe durante uma vez apenas, que ela possa ter o seu prontuário zerado para que ele possa seguir a sua vida e também não errar mais naquele problema. Nós tínhamos 950 mil pessoas moradoras em Campinas em 1999 e hoje nós somos 1.200.000, quer dizer, houve um crescimento muito maior, os problemas se diversificaram, hoje a realidade é outra, completamente diferente, então nós temos sim que rever para que possamos prestar um bom serviço, porque nós estamos prestando serviço para seres humanos e nós queremos que haja efetividade nesse serviço. Era necessária porque nós temos alguns trabalhos, tipo as pessoas moradoras de rua, era uma realidade, hoje é outra. Então nós temos que ter um departamento que haja administração, mas também a solução desses problemas, e através da reestruturação será possível isso. Hoje nós vemos a complexidade que existe hoje da parte financeira no nosso país. Ela necessita que nós tenhamos pessoas da área, pessoas concursadas para dar o rumo do financeiro para Campinas. E existe um déficit muito grande e nós precisamos de economistas, tanto na secretaria como em outras secretarias também. Não, esses aí não vão ser só para a Secretaria de Finanças. Existe um questionamento do Tribunal de Contas e também do Ministério Público a respeito da não especificação das atribuições para os servidores da CETEC. Então eles extinguiram os cargos e preencheram com os mesmos cargos, com a mesma remuneração, alguns até com menos até,
para que possa ter esse questionamento respondido para a justiça. Ou seja, o servidor vai estar escrito o que ele faz, o que ele não faz, para que possa ser cobrado também. A Câmara Municipal de Campinas, junto a instituições e médicos da Faculdade São Leopoldo Mandic, realizaram um seminário sobre doenças raras no Brasil. Confira. A Câmara Municipal de Campinas sediou a palestra Doenças Raras, Perspectivas no Brasil, em comemoração ao Dia Mundial das Doenças Raras, presidida pelo presidente Luiz Rossini, que comentou sobre a conscientização e celebração anual no último dia de fevereiro. Contagiado pela paixão, nós acabamos também criando uma lei municipal, é a Lei 16.485, publicada em 28 de novembro de 2023, instituindo o Dia Municipal de Doenças Raras. Na verdade, reproduzindo uma lei nacional, mas a ideia de trazer para o âmbito municipal também essa legislação, é que esse dia é comemorado sempre no último dia de fevereiro. E é interessante isso, né? Porque este ano bissexto, o último dia é o dia 29, que é uma coisa rara. Então, quando escolheram essa data, certamente teve um pouco essa intenção de fazer isso no último dia de fevereiro. Mas o nosso objetivo era fazer com que o município de Campinas, tendo uma data oficial, pudesse nesse dia, e não só nesse dia, mas durante sempre, mas principalmente nesse dia, desenvolver ações no sentido de informar as pessoas, conscientizar sobre o que é uma doença rara, né? A gente sabe que as doenças raras são aquelas que acometem menos de 65 pessoas num grupo de 100 mil habitantes, é um critério indicativo apenas pela classificação. Durante o ciclo de palestras com participação de professores da Faculdade São Leopoldo Mandic e o Instituto Amor e Carinho, Luiz Rossini destaca a importância do incentivo de mais políticas públicas para que os médicos tenham mais apoio para dar um diagnóstico preciso da doença. Que a primeira dificuldade de quem é acometido por uma doença rara é ter o diagnóstico. Às vezes um diagnóstico leva anos, né? E até você realmente conseguir identificar a causa daquela dor, daquele sofrimento, daquela enfermidade, muitas vezes aquilo vai se agravando, o portador sofre, a família sofre. Então a gente procurar, primeiro, internalizar e fazer com que os órgãos gestores públicos na área da saúde tenham um olhar mais acurado, mais cuidado para essas pessoas e famílias é algo importante. É a gente trazer cada vez mais informações. Desde 2014, o Ministério da Saúde já percebeu essa importância de falar mais sobre as doenças raras. Tanto é que ele criou uma diretriz de saúde pública específica para pacientes portadores de doenças raras. E a ideia dessa diretriz era auxiliar no diagnóstico, porque se a gente auxilia o diagnóstico, facilita imensamente a manutenção de algum tipo de tratamento que pode ser existente. A gente também consegue fazer uma forma mais precisa de investigação. Às vezes, os médicos, os dentistas, outros especialistas acham que fazer diagnóstico de uma doença rara ela acaba sendo muito onerosa, muito dispendiosa, porque são inúmeros exames solicitados. E os exames genéticos, particularmente, infelizmente também são caros. Mas se a gente for pensar quantas ressonâncias os pacientes fazem, quantas radiografias, quantos exames que muitas vezes acabam sendo desnecessários, se eles forem vistos com um olhar específico e atencioso de um médico, de um dentista, a gente encurta muito o caminho. E encurtar o caminho, esse é o princípio da nossa diretriz feita pelo Ministério da Saúde de 2014. Porque se a gente encurta o diagnóstico, a gente barateia ele. A gente melhora a qualidade de vida desse paciente. Porque uma vez diagnosticado precocemente, algumas condições têm tratamento.
Outro objetivo é orientar e tornar públicos problemas que pacientes e familiares de pessoas com doenças raras enfrentam no dia a dia, mobilizando toda a sociedade. Seminários como esse têm por finalidade levar a informação para o conjunto da sociedade, até para que as pessoas saibam que talvez na origem de uma dor, de um problema que ela enfrenta ou o seu familiar enfrenta, possa ser uma dessas doenças raras. E às vezes buscar uma orientação mais específica, saber que caminho tomar, que entidade procurar, pode agilizar, né, obviamente, na conclusão desse diagnóstico. 12:00 mais 50 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira e a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Cecílio Santos, que quer informações da Prefeitura sobre os estudos realizados para a autorização de novos empreendimentos habitacionais no distrito do Campo Grande. O requerimento pede informações sobre estudos feitos para a autorização de novos empreendimentos habitacionais no distrito do Campo Grande. Nós temos uma situação de muitos empreendimentos sendo instalados na região do Campo Grande. E o impacto é enorme, tanto na saúde como na educação, no trânsito, e a gente não tem esses detalhes. Então eu estou solicitando ao prefeito que informe detalhadamente o impacto desses empreendimentos novos naquela região, até para a gente poder observar se de fato a prefeitura está se preparando para atender essa demanda adequadamente. Além disso, o vereador Cecílio Santos quer saber quais os estudos estão sendo realizados para verificar os impactos causados por esses novos empreendimentos nos serviços públicos, como saúde, educação, mobilidade e coleta de lixo, por exemplo. O impacto nos equipamentos públicos que existem na região é muito grande, visto que nós temos uma população que já é SUS dependente, entende? Então, esse planejamento tem que ser muito bem feito para que essa demanda que está chegando também possa ser assistida, possa ser atendida com tranquilidade. Isso é a nossa preocupação. Ainda segundo Cecílio Santos, ele conhece bem os problemas que tem no Campo Grande. Eu moro na região, então eu ando bastante naquela região. E, naturalmente, as pessoas me procuram, me perguntam como é que vai ficar o trânsito, como é que vai ficar se a gente sair de um bairro para ir para o outro. Hoje, por exemplo, a gente tem que sair do Novo Maracanã, andar na John Boy Dunlop para chegar no Jardim Florence, coisa que poderia ter uma ligação entre os dois bairros. Do Jardim Florence para a região do Ouro Verde, nós não temos uma ligação adequada ali pelo Jardim Florence, coisa que poderia já existir. Então, essas situações as pessoas nos cobram e é com base nisso que a gente está requerendo essas informações ao prefeito. O parlamentar reforça a importância do desenvolvimento da região, mas faz algumas observações. Nós não somos contra, não sou contra o desenvolvimento da região. Aliás, quando entrei nessa legislatura, já criei uma comissão especial de estudos para o desenvolvimento do distrito do Campo Grande. E é isso que a gente quer, um desenvolvimento completo, que respeite o meio ambiente, que as pessoas que vão para aquela região possam ser assistidas pelos serviços públicos, possa ter o comércio, a indústria, e que ele não precise se deslocar todo dia de manhã e ficar o engarrafamento na John Boy Dunlop, como a gente observa.